Fala, torcida alviverde! Aqui é o Bastidores do Verdão trazendo as últimas notícias que estão movimentando o universo palmeirense neste momento. Preparem-se porque o que está acontecendo nos bastidores do clube tem deixado todos em estado de alerta máxima. Vocês não vão acreditar no que estamos prestes a revelar aqui. A situação é tão surpreendente que até os mais otimistas ficaram de queixo caído. Mas calma, vamos com calma porque tem muita coisa acontecendo simultaneamente e tudo precisa ser explicado nos mínimos detalhes para que vocês entendam a dimensão do que está rolando. Primeiro, vamos falar sobre o que aconteceu no CT do Palmeiras nesta quarta-feira. Depois de 2 dias de folga por conta do Carnaval, o elenco se reapresentou para iniciar a preparação visando as quartas de final do Campeonato Paulista. E vejam só, a partida será em jogo único contra o Capivariano, acontecendo no sábado às 20h30 na Arena Crefisa Barueri. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas o retorno normal das atividades. Teve uma movimentação que deixou todo mundo de olho arregalado. A principal novidade que apareceu no treino foi a presença de João Arias. Isso mesmo, o jogador participou integralmente da atividade com o grupo pela primeira vez desde que chegou ao clube. Vejam bem a importância disso. No último sábado, apenas um dia após desembarcar no Brasil, Arias havia ido a campo, mas naquela ocasião ele realizou somente trabalho individual com a preparação física. Agora a situação mudou completamente. O meia-atacante está totalmente integrado ao elenco e o melhor de tudo é que ele está regularizado no BID e inscrito no Campeonato Paulista. Sabem o que isso significa para o Palmeiras neste momento crucial? Arias já pode estrear oficialmente pelo clube alviverde. A possibilidade está sendo seriamente avaliada pela comissão técnica para o duelo decisivo do fim de semana contra o Capivariano. Imaginem a empolgação nos corredores do CT quando essa notícia se confirmou. Um reforço desse calibre disponível justamente num momento eliminatório é algo que pode mudar completamente os rumos da competição. O treino desta quarta-feira foi intenso e muito produtivo. A atividade contou com ativação muscular logo no início, seguida de dinâmicas táticas muito bem elaboradas e simulações de jogo que reproduziam situações reais de partida. Também houve trabalho técnico em campo reduzido, com formação de 2 times para aumentar a competitividade e o ritmo dos atletas. Abel Ferreira e sua comissão técnica estão deixando absolutamente nada ao acaso nesta preparação. E tem mais detalhes importantes que precisam ser destacados. A comissão técnica ainda terá 2 dias de atividades completas pela frente antes do confronto. O objetivo principal é definir com precisão cirúrgica qual será a equipe titular para a partida eliminatória. Cada posição está sendo estudada minuciosamente, cada detalhe tático sendo ajustado para que nada dê errado no momento decisivo. Nas últimas rodadas do campeonato, o Palmeiras ganhou reforços importantes que fazem toda a diferença no plantel. Lucas Evangelista e Felipe Anderson voltaram a atuar após passarem por recuperação de lesões que os mantiveram afastados dos gramados. Ter esses jogadores de volta é fundamental para aumentar as opções táticas de Abel Ferreira e manter a qualidade técnica elevada em todas as posições do campo. Falando em Abel Ferreira, o treinador português retorna ao comando da equipe após ter cumprido suspensão na vitória contra o Guarani. Ter o comandante de volta à beira do campo é algo que traz tranquilidade para todo o grupo. A liderança dele é reconhecida e respeitada por todos os atletas, e sua presença faz diferença não apenas nas decisões táticas, mas também no aspecto emocional e motivacional da equipe. Quanto aos desfalques, a situação segue com Paulinho ainda em recuperação de cirurgia na perna direita. O atacante vem fazendo um trabalho sério de reabilitação, mas ainda não tem previsão exata de retorno aos gramados. Já Figueiredo está em fase de transição física, trabalhando gradualmente para recuperar a forma ideal e poder ajudar a equipe em breve. São ausências sentidas, mas o elenco palmeirense tem qualidade suficiente para suprir essas baixas. Agora segurem-se nas cadeiras porque vem a informação que realmente vai mexer com o coração da torcida palmeirense. Preparem-se porque o que aconteceu nas últimas horas envolvendo um dos pilares da defesa do Palmeiras deixou absolutamente todos em estado de choque total. Estamos falando de uma situação que parecia impossível de acontecer, mas que ganhou proporções gigantescas nas redes sociais e deixou milhares de torcedores apavorados. Murilo, o zagueiro de 28 anos que vem mostrando um futebol excepcional neste início de temporada, protagonizou um episódio que fez a torcida palmeirense ter um verdadeiro ataque cardíaco coletivo.
Titular incontestável na equipe do técnico Abel Ferreira, o defensor ao lado de Gustavo Gomes forma uma das principais e mais sólidas duplas de zagueiros de todo o futebol brasileiro. Mas uma publicação nas redes sociais nos últimos dias causou um verdadeiro terremoto entre os palmeirenses. Em seu perfil oficial no Instagram, Murilo publicou uma série de fotos treinando num espaço equipado com aparelhos de musculação ao lado de sua companheira. Até aí, nada demais, certo? Errado. O detalhe que fez a temperatura subir e os corações acelerarem foi que ele estava vestindo nada mais nada menos que uma camisa do Real Madrid. Isso mesmo que vocês estão lendo. Real Madrid, o gigante espanhol, um dos maiores clubes do planeta. A reação dos torcedores foi instantânea e desesperada. Milhares de comentários invadiram a publicação, questionando se havia algo acontecendo nos bastidores. Seria uma negociação secreta? O Palmeiras estaria vendendo uma das peças fundamentais do sistema defensivo? As especulações tomaram conta das redes sociais numa velocidade impressionante. Muitos torcedores tiveram uma reação genuína de surpresa e preocupação com a possibilidade de perder um jogador tão importante. Mas calma, respirem fundo porque a verdade por trás das fotos foi revelada nas publicações seguintes. O zagueiro palmeirense exibiu a dedicatória de Endrick no uniforme do clube espanhol, mostrando de forma clara que havia sido presenteado pelo antigo companheiro do Verdão, que hoje defende as cores merengues na Europa. Foi um susto gigantesco para a torcida, mas que terminou com um suspiro de alívio generalizado. Contratado em 2022 pelo Palmeiras, Murilo nunca recebeu sondagens oficiais do gigante do futebol espanhol, o Real Madrid, mas isso não significa que ele passou despercebido pelos clubes europeus. O defensor já despertou interesse do rival local madrilenho, o Atlético de Madrid. Os colchoneros chegaram a enviar uma proposta robusta de 62 milhões de reais na janela de transferências de julho de 2024. Porém, essa negociação foi vetada de forma categórica pelo técnico Abel Ferreira. O treinador português deixou claro para a diretoria que considerava Murilo uma peça absolutamente inegociável para o sistema defensivo que ele havia montado. A palavra final de Abel teve peso decisivo e a proposta foi recusada, mantendo o zagueiro no clube alviverde. Outros clubes também demonstraram interesse na contratação do defensor palmeirense. Equipes da MLS e do futebol árabe chegaram a sondar a situação de Murilo, buscando informações sobre a possibilidade de uma transferência. Entretanto, nenhum desses clubes enviou qualquer proposta oficial concreta para tirar o jogador do alviverde paulista. Foram apenas sondagens iniciais que não evoluíram para negociações efetivas. Mais recentemente, no mercado nacional, Grêmio e Cruzeiro procuraram informações a respeito da situação contratual do zagueiro de 28 anos. Ambos os clubes queriam saber se havia alguma possibilidade real de contratar o defensor. No entanto, o Palmeiras deixou claro sua posição. Só estaria disposto a vender Murilo se a proposta for extremamente vantajosa financeiramente para o clube paulista. O contrato do jogador com o Palestra se encerra somente em dezembro de 2027, dando tranquilidade para a diretoria trabalhar sem pressão. Analisando a temporada de Murilo no Palmeiras em 2026, os números impressionam pela consistência. O zagueiro foi titular no sistema de defesa do clube em 7 jogos disputados até o momento, tendo marcado um gol e dado uma assistência na goleada histórica de 5-1 sobre o Vitória na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Essa participação ofensiva mostra a versatilidade do defensor. Com atuações extremamente seguras nos clássicos disputados no Paulistão, Murilo vem demonstrando segurança inabalável ao lado de Gustavo Gomes neste início de temporada. A dupla está entrosada e funcionando em altíssimo nível defensivo. De acordo com a plataforma especializada de análise de desempenho SoftScore, Murilo apresenta um aproveitamento excepcional de duelos aéreos tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileirão. No Campeonato Paulista, o zagueiro tem 64% de aproveitamento nos duelos pelo alto. Já no Brasileirão, esse número sobe ainda mais, atingindo impressionantes 71% de efetividade. Esses dados estatísticos mostram claramente que, além de ser um excelente defensor nas bolas aéreas, Murilo também representa uma ameaça real para as defesas adversárias durante os escanteios ofensivos palmeirenses.
rivais. Sua presença na área adversária em jogadas de bola parada é sempre motivo de preocupação para os marcadores rivais. Portanto, torcida palmeirense, podem respirar aliviados. Murilo continua sendo jogador do Verdão, focado em conquistar títulos e defender as cores alviverdes com a mesma dedicação de sempre. Aquele susto com a camisa do Real Madrid foi apenas um presente carinhoso de Endrick, nada além disso. E você, torcedor palmeirense, o que achou dessas movimentações todas? Está confiante para o jogo decisivo contra o Capivariano? Acredita que João Arias deve estrear já nesta partida? E sobre o episódio da camisa do Real Madrid, levou um susto também? Deixe sua opinião aqui nos comentários, queremos saber o que você está pensando sobre tudo isso. Aproveite agora para se inscrever no canal Bastidores do Verdão, ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhuma informação quentinha sobre o nosso Palmeiras. Toda a atualização importante você vai receber em primeira mão aqui com a gente. As informações sobre a reapresentação do elenco do Palmeiras, a integração de João Arias ao grupo, a regularização no BID e a preparação para o duelo decisivo contra o Capivariano foram divulgadas pelo jornalista Luiz Gustavo, em matéria publicada no portal Bola VIP Brasil, detalhando a movimentação no CT e os ajustes comandados por Abel Ferreira antes das quartas de final do Campeonato Paulista. Já a reportagem sobre a publicação de Murilo com a camisa do Real Madrid, a repercussão entre torcedores e a real situação do zagueiro no Palmeiras foi publicada por Juliano Dornelles, em matéria no portal Gaveia News, esclarecendo que o uniforme foi um presente de Endrick e reforçando que o clube só aceita negociar o defensor mediante proposta considerada muito vantajosa financeiramente para o clube paulista. Fala, torcedor do Verdão! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão, últimas notícias. E pode preparar o coração porque o que eu tenho para você hoje vai mexer com todo palmeirense de plantão. Isso mesmo, temos informações quentíssimas saindo direto da academia de futebol que vão impactar completamente os rumos do nosso palestra neste momento decisivo da temporada. E olha, quando eu digo que vai impactar, é porque realmente vai virar tudo de cabeça para baixo. Então fica comigo até o final porque você não vai querer perder nenhum detalhe do que está acontecendo nos bastidores do clube mais vitorioso do Brasil. Vamos começar falando do que realmente importa agora. O Palmeiras está em ritmo intenso de preparação e Abel Ferreira não está para brincadeira. O confronto contra o Capivariano nas quartas de final do Campeonato Paulista é tratado como prioridade absoluta dentro do clube. E tem um motivo muito claro para isso. Depois de utilizar um time alternativo no último compromisso, agora é hora de mostrar a que veio com força total. A preparação desta semana foi completamente diferente do que vimos nos últimos dias. Abel comandou atividades muito intensas na academia de futebol nesta quinta-feira e o treinamento durou cerca de 1 hora e 45 minutos. O foco principal foi totalmente tático. A comissão técnica sabe exatamente o que precisa fazer para dominar o adversário e não dar chance para surpresas desagradáveis neste mata-mata que está apenas começando. E aqui vem uma informação que está deixando a torcida em polvorosa. Os trabalhos incluíram exercícios em espaço reduzido, aqueles treinos onde a intensidade é máxima e cada jogador precisa estar no limite da concentração. Isso mostra que Abel está buscando ajustes milimétricos de posicionamento e quer que o time entre em campo funcionando como uma máquina perfeitamente calibrada. Nada pode dar errado quando a eliminatória começa. Mas calma que tem mais, muito mais. O clima na academia está diferente. Você consegue sentir aquela tensão positiva de quem sabe que chegou a hora de entregar resultado. E não é para menos. Depois de preservar metade dos titulares no último domingo contra o Guarani, agora é o momento de colocar o que realmente há de melhor em campo. A escalação que vem sendo desenhada nos treinos mostra exatamente isso. Carlos Miguel deve começar como guardião do gol alviverde. Na defesa, a zaga titular com Gustavo Gomes e Murilo promete dar aquela segurança que a torcida tanto gosta de ver. Nas laterais,
Kelvin pela direita e Piquerez pela esquerda formam um setor defensivo extremamente qualificado e que pode fazer a diferença tanto na marcação quanto no apoio ofensivo. O meio-campo é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. Marlon Freitas aparece como primeiro volante, dando aquela proteção necessária para o sistema funcionar. Andréas Pereira, que tem mostrado um futebol refinadíssimo desde que chegou, deve atuar ao lado dele, trazendo qualidade técnica e visão de jogo. Maurício completa o trio de meio-campistas, adicionando velocidade e capacidade de infiltração. Agora presta atenção nessa informação porque ela é crucial. Alan surge como uma das opções para compor o ataque, formando um setor ofensivo de extrema qualidade ao lado de Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa é a formação que Abel considera ideal para este momento da temporada, e ver esse time em campo promete ser um verdadeiro espetáculo para quem veste verde. E tem um detalhe importantíssimo que não pode passar despercebido. Abel Ferreira estava suspenso no último jogo por conta da expulsão no clássico contra o Corinthians, mas agora ele retorna ao comando técnico à beira do campo. Isso muda completamente a dinâmica da equipe, porque o treinador português é conhecido por suas orientações precisas durante as partidas e sua capacidade de fazer ajustes no momento certo. Mas espera que ainda não acabou. John Arias, o reforço mais badalado desta janela de transferências, está completamente regularizado e participou normalmente de todas as atividades desta semana. O colombiano surge como opção real para este confronto decisivo e sua presença no elenco amplia muito as possibilidades táticas de Abel Ferreira. Imagina ter um jogador desse calibre disponível logo numa partida eliminatória. A estratégia do Palmeiras para esta semana deixa claro que não há espaço para erro. Enquanto outros times podem subestimar adversários teoricamente mais fracos, Abel sabe muito bem que no futebol brasileiro qualquer vacilo pode custar caro. Por isso, a preparação foi tão intensa, tão focada, tão direcionada para extrair o máximo rendimento de cada atleta. Os desfalques permanecem sendo Paulinho, que continua em processo de recuperação da cirurgia na perna direita, e Figueiredo, que avança na transição física, mas ainda não tem condições de jogo. Fora isso, Abel conta com praticamente todo o elenco à disposição, o que dá uma tranquilidade enorme para montar a melhor formação possível. O que estamos vendo aqui é um Palmeiras que aprendeu com as experiências recentes e sabe exatamente quando apertar o acelerador. A equipe mista utilizada contra o Guarani cumpriu seu papel de preservar os principais jogadores, e agora chegou o momento de colocar toda a artilharia pesada em ação. É mata-mata, é eliminatória, é o tipo de jogo onde não existe amanhã. A torcida palmeirense pode esperar por um time intenso, organizado e determinado a impor seu futebol desde o primeiro minuto. A Arena Barueri vai receber um Verdão preparado para fazer valer o favoritismo e dar o primeiro passo rumo às semifinais do Paulistão. E com Abel de volta ao banco, a expectativa é que o time apresente aquela pegada característica que tanto marcou as conquistas recentes. Agora segura essa informação porque ela vai te surpreender completamente. Enquanto o Palmeiras se prepara para este confronto decisivo, uma situação paralela está movimentando os bastidores do clube de forma absolutamente inesperada. Caio Paulista, aquele lateral que saiu do Palmeiras emprestado no começo desta temporada, está voltando para a academia de futebol. Mas calma, porque a forma como isso está acontecendo é algo que ninguém poderia imaginar. O Grêmio comunicou oficialmente ao Palmeiras que vai rescindir o contrato de empréstimo com o lateral nos próximos dias. Isso mesmo, o acordo que tinha validade até dezembro de 2026 está sendo encerrado de forma antecipada. E o motivo é absolutamente surpreendente. Caio Paulista entrou em rota de colisão direta com a comissão técnica de Luiz Castro, o treinador do time gaúcho. Tudo explodiu após o empate do Grêmio com o Juventude no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Uma discussão fortíssima aconteceu ainda no vestiário e aquilo foi completamente determinante para acabar com a curta passagem do jogador pelo tricolor.
A situação ficou tão tensa que a direção do Grêmio até tentou contornar o problema, mas Luiz Castro foi absolutamente irredutível na sua posição. O treinador português entendeu que Caio Paulista desrespeitou tanto a comissão técnica quanto os próprios companheiros de equipe. E quando um técnico toma uma posição dessas, dificilmente volta atrás. Foi exatamente o que aconteceu. Por mais que os dirigentes quisessem encontrar uma solução, Castro deixou claro que não tinha mais condições de trabalhar com o lateral. Agora, os clubes estão trabalhando juntos para fazer a rescisão de forma amigável e devolver o jogador ao Palmeiras. Mas aqui vem outro detalhe importante. Caio Paulista também está completamente fora dos planos de Abel Ferreira. O lateral não tem espaço no elenco alviverde e dificilmente conseguirá uma oportunidade de mostrar trabalho na academia. A situação é tão delicada que assim que a rescisão com o Grêmio for concluída, o Palmeiras já vai colocar o jogador novamente no mercado. A intenção do clube é emprestar Caio Paulista pelo menos até o final desta temporada. Mas existe também a possibilidade de uma negociação em definitivo caso apareça algum clube interessado em adquirir os direitos do atleta. E olha que interessante, Caio Paulista foi contratado pelo Grêmio no começo desta temporada cheio de expectativas, mas fez apenas 5 jogos pelo time gaúcho. 5 jogos e já está de volta. Isso mostra como as coisas podem mudar rapidamente no futebol, especialmente quando questões comportamentais entram em cena. Mas a trajetória conturbada do lateral não começou agora. Ele foi contratado pelo Palmeiras em 2024, pouco jogou com a camisa alviverde e foi emprestado no ano seguinte para o Atlético Mineiro. O clube mineiro tinha até prioridade na compra dos direitos econômicos do jogador, mas informou ao Palmeiras que não exerceria esse direito e devolveu o atleta no final do empréstimo em dezembro de 2025. Ou seja, Caio Paulista tem um histórico recente de empréstimos que não deram certo. Primeiro, o Atlético Mineiro não quis ficar com ele. Depois foi a vez do Grêmio devolver o jogador de forma antecipada. Isso complica muito a situação do lateral, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028, mas não consegue se firmar em nenhum clube. Para o Palmeiras, a situação representa mais um desafio na gestão do elenco. O clube precisa encontrar um destino para Caio Paulista que seja bom tanto para o jogador quanto para os cofres alviverdes. Manter um atleta parado sem jogar não é interessante para ninguém, ainda mais considerando que ele tem vínculo por mais 2 anos e meio. A diretoria palmeirense agora trabalha em 2 frentes: buscar clubes interessados em um empréstimo até o final da temporada ou tentar uma venda em definitiva que libere espaço na folha salarial e traga algum retorno financeiro. O mercado está aberto e as conversas já começaram para definir qual será o próximo destino do lateral. Essa situação toda mostra como o futebol moderno exige não apenas qualidade técnica, mas também comportamento profissional impecável. Caio Paulista tinha talento para se destacar, mas as questões disciplinares acabaram comprometendo sua trajetória. Agora resta saber se ele vai conseguir uma nova oportunidade para reconstruir sua carreira ou se continuará nessa espiral de empréstimos frustrados. Então, torcedor, essas são as informações quentíssimas que tínhamos para você hoje. Um Palmeiras preparadíssimo para a estreia no mata-mata do Paulistão, com Abel de volta e time titular em campo, e a situação inusitada de Caio Paulista sendo devolvido pelo Grêmio e voltando para a academia sem ter espaço no elenco. São movimentações que mostram como os bastidores do futebol nunca param. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal Bastidores do Verdão e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre o nosso palestra. E deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre essas notícias. Você acha que o Palmeiras vai dominar o Capivariano com o time titular? E o que você pensa sobre o retorno de Caio Paulista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. As informações sobre a preparação do Palmeiras para o confronto eliminatório contra o Capivariano, os treinos comandados por Abel Ferreira na academia de futebol e a provável escalação com força máxima foram divulgadas pelo jornalista Luiz Gustavo em matéria publicada no portal Bola VAP Brasil, detalhando os ajustes táticos, a situação de John Arias e o retorno do treinador à área técnica no mata-mata do Paulistão.
Já a notícia sobre a devolução de Caio Paulista pelo Grêmio, os bastidores da rescisão contratual e a nova definição do Palmeiras em relação ao futuro do lateral foi publicada pelo jornalista Cassiano Carvalho em reportagem no portal Gávea News, explicando os motivos da saída e os próximos passos do clube paulista no mercado. Fala, torcedor palestrino! Sejam todos muito bem-vindos ao Bastidores do Verdão, o canal que traz as últimas notícias do nosso Palmeiras. Antes de entrar no assunto principal que está pegando fogo nas redes sociais e deixando a torcida em polvorosa, vamos falar sobre a situação do elenco para o jogo deste sábado. E olha, tem movimentação acontecendo nos bastidores da Academia de Futebol que você precisa saber agora mesmo. Mas fica tranquilo que logo mais vamos revelar a notícia que realmente está fazendo a nação alviverde vibrar e que pode mudar completamente os rumos da temporada. Então não saia daí porque o melhor ainda está por vir. Vamos começar com a situação do técnico Abel Ferreira para o confronto decisivo contra o Capivariano pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O treinador português terá que lidar com 3 desfalques confirmados para essa partida que acontece neste sábado, dia 21, na Arena Barueri. Os jovens Benedetti, Eric Belé e Riquelme Felipe não estarão à disposição do comandante alviverde, porque foram liberados para defender o time sub-20 na estreia do Brasileirão da categoria. O trio foi escalado como titular pelo técnico Lucas Andrade no confronto contra o Grêmio, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 20, e isso inviabiliza completamente a presença deles no time principal. Essa decisão mostra a força da base do Palmeiras e como o clube está investindo nas categorias de formação. Benedetti, que tem se destacado como zagueiro promissor, Eric Belé e Riquelme Felipe são apostas da academia e agora ganham chance de brilhar no Brasileirão Sub-20, uma competição importantíssima para o desenvolvimento dos garotos. Mas não para por aí. Outros nomes da base também foram inscritos na competição nacional de juniores. Luigi, Figueiredo e Luiz Pacheco aparecem na lista de inscritos, mas a situação de cada um é diferente. Figueiredo ainda segue como baixa porque está em processo de transição física e não tem condições de atuar no momento. Já Luigi e Pacheco não aparecem na relação do Sub-20 para enfrentar o Grêmio e a tendência é que eles integrem o elenco profissional neste sábado. Luigi vem sendo um dos destaques do time neste início de temporada e não será punido pela catimba que fez no derby contra o Corinthians, episódio que gerou polêmica, mas que ficou apenas no campo. Outra novidade importante é que o colombiano John Arias, que já está inscrito na competição, treinou normalmente durante a semana e deve ficar como opção no banco de reservas. Isso amplia as alternativas ofensivas que Abel Ferreira terá para o decorrer do confronto e dá mais profundidade ao elenco alviverde para buscar a vitória contra o Capivariano. A comissão técnica utilizou toda a semana para realizar ajustes táticos na academia de futebol. Isso aconteceu porque no último compromisso, contra o Guarani, Abel poupou parte dos principais jogadores e mandou a campo uma formação mista. O empate naquela partida serviu como um alerta e agora o comandante português não quer correr riscos nessa fase decisiva do estadual. A tendência é que o Palmeiras entre em campo com a seguinte formação: Carlos Miguel no gol, a defesa com Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, o meio-campo com Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan, e o ataque formado por Flaco Lopes e Vitor Roque. Andréas Pereira, aliás, vem sendo um dos destaques do time neste início de temporada e não será punido pela catimba que fez no derby contra o Corinthians, episódio que gerou polêmica, mas que ficou apenas no campo. Outra novidade importante é que o colombiano John Arias, que já está inscrito na competição, treinou normalmente durante a semana e deve ficar como opção no banco de reservas. Isso amplia as alternativas ofensivas que Abel Ferreira terá para o decorrer do confronto e dá mais profundidade ao elenco alviverde para buscar a vitória contra o Capivariano. Agora sim, vamos ao que realmente interessa e que está deixando a torcida do Palmeiras completamente agitada nas redes sociais. Segurem-se nas cadeiras, porque essa notícia vai fazer você entender a dimensão do que está acontecendo nos bastidores do clube.
O Palmeiras tentou, por nada menos que 2 vezes, avançar no mercado internacional de transferências. O alvo era um meia de altíssimo nível técnico que atua no futebol europeu. Estamos falando de Thiago Almada, jogador argentino que pertence ao Atlético de Madrid. As investidas foram formalizadas oficialmente junto ao clube espanhol e não foram apenas sondagens informais. O Palmeiras foi com propostas concretas e demonstrou todo o interesse em trazer o meia argentino para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira. O Atlético de Madrid, por sua vez, sinalizou abertura para negociar os direitos do jogador. Isso mesmo que você está ouvindo. O clube espanhol não fechou as portas e estava disposto a conversar sobre valores e condições para a transferência. Internamente, a diretoria do Palmeiras avaliou o cenário como extremamente positivo. As tratativas avançaram significativamente no campo administrativo e financeiro. Não foi apenas um interesse superficial, foi uma negociação séria que envolveu conversas constantes entre os departamentos de futebol dos 2 clubes. A presidente Leila Pereira e toda a diretoria alviverde estavam empenhadas em viabilizar essa contratação que seria um grande impacto no mercado brasileiro. A diretoria palestrina apresentou 2 propostas oficiais ao Atlético de Madrid. Houve um diálogo constante e produtivo entre as partes envolvidas. O clube espanhol não criou entraves iniciais para a negociação, o que deixou o Palmeiras confiante de que o negócio poderia se concretizar. O Atlético de Madrid indicou claramente que tinha disposição para discutir valores, formas de pagamento e todos os detalhes contratuais necessários para a transferência acontecer. Do ponto de vista técnico, a contratação de Thiago Almada fazia todo sentido para o Palmeiras. O meia argentino agregaria criatividade, mobilidade e principalmente chegada ofensiva ao time alviverde. Abel Ferreira via o jogador como uma peça estratégica fundamental para o esquema tático que vem sendo desenvolvido. Thiago Almada tem características que encaixariam perfeitamente no estilo de jogo do Palmeiras, com capacidade de criar jogadas, finalizar de média distância e dar assistências para os atacantes. Estudos de desempenho no futebol indicam que meias criativos aumentam consideravelmente a produção ofensiva coletiva de uma equipe. O perfil de Thiago Almada atendia exatamente às necessidades do elenco palestrino para esta temporada. A comissão técnica fez uma análise detalhada do jogador e chegou à conclusão de que ele seria uma adição perfeita ao grupo. A experiência europeia do argentino também pesava positivamente na avaliação. Mas apesar de todo esse cenário favorável, das negociações avançadas e da disposição dos clubes em fechar o acordo, o processo não evoluiu para a fase final. E aqui vem o detalhe que frustrou completamente os planos alviverde. A negociação não avançou por uma decisão direta e pessoal de Thiago Almada. O jogador argentino não demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro neste momento da carreira. Essa postura do atleta esfriou completamente as negociações que estavam em andamento entre Palmeiras e Atlético de Madrid. Thiago Almada deixou claro que sua prioridade é permanecer no futebol europeu. O meia argentino entende que este é o momento de consolidar sua carreira em território europeu e não vê com bons olhos um retorno à América do Sul. Essa decisão pessoal do jogador foi determinante para o Palmeiras encerrar as tratativas, mesmo com o Atlético de Madrid disposto a negociar. A diretoria alviverde manteve uma postura extremamente cautelosa e profissional durante todo o processo. O clube evitou prolongar uma negociação que se mostrou inviável pela vontade do próprio atleta. A gestão do Palmeiras entende perfeitamente que o respeito à vontade do jogador é fundamental em qualquer negociação. Não adianta insistir em uma contratação quando o atleta não está convencido do projeto esportivo. Essa filosofia de trabalho faz parte do planejamento do Palmeiras, que busca sempre decisões alinhadas com o planejamento esportivo de longo prazo. A diretoria não quer jogadores que venham apenas pelo aspecto financeiro, mas sim atletas comprometidos com o projeto vencedor que o clube vem construindo nos últimos anos. A informação sobre essas 2 tentativas do Palmeiras por Thiago Almada foi divulgada pelo jornalista André Hernan e rapidamente ganhou repercussão nacional. Enquanto isso, o Palmeiras segue atento ao mercado de transferências. A diretoria continua trabalhando para trazer reforços que possam agregar qualidade ao elenco.
Novas oportunidades seguem em avaliação contínua pelos dirigentes alviverdes. O episódio com Thiago Almada reforça a estratégia do clube de ir atrás de grandes nomes do futebol mundial, mas sempre respeitando a vontade dos atletas e mantendo o foco em reforços viáveis e comprometidos com o projeto esportivo palestrino. A torcida pode ficar tranquila, porque a diretoria está trabalhando intensamente para fortalecer ainda mais esse elenco campeão. E aí, torcedor palestrino, o que você achou dessas notícias? O Palmeiras está fazendo sua parte indo atrás de grandes jogadores no mercado internacional. Agora é com você. Inscreva agora no canal Bastidores do Verdão e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso Palmeiras. Deixe sua opinião nos comentários sobre essas tentativas por Thiago Almada e sobre o jogo contra o Capivariano. Vamos juntos, Palmeiras! As informações sobre os 3 desfalques de Abel Ferreira para o duelo contra o Capivariano, Benedetti, Eric Belé e Riquelme Felipe, além da provável escalação do Palmeiras para as quartas de final do Paulistão, foram divulgadas pelo jornalista Matheus Martins Fontes, em matéria publicada no portal Bolavip Brasil, detalhando a liberação do trio para o Sub-20 e a manutenção da base titular no mata-mata estadual. Já a informação sobre as 2 investidas do Palmeiras pela contratação de Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid e a recusa do meia em retornar ao futebol brasileiro neste momento da carreira foi divulgada pelo jornalista André Hernan, com repercussão em reportagem assinada por Luiz Gustavo, também no Bolavip Brasil, esclarecendo que a negociação não avançou por decisão do próprio jogador.